Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, bem-vindos ao Café Country. Eu sou Beto Nitrini, estou aqui com Wagner Espadoto, Sérgio Magalhães e hoje uma convidada muito especial para a gente discutir um tema mais do que legal. E aí, como tá todo mundo aí? Vagnão, beleza? Eu tô bem. Eu acho que o Serginho tá com alguns problemas aí pra entrar. Mamãe Érica cuidando do bebê Noah, né? Impossibilitada de qualquer palavra aqui conosco, mas já mandou um beijo, um abraço pra vocês. E esse tema é um tema que a gente tá sempre revisitando, né, Betão? Eu não conseguimos entender, tirar a conclusão. Será que ela vai nos ajudar hoje, Betão? Vai. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá bastante na moda e que entrou na pauta de muitos atletas, treinadores e influenciadores. Vamos falar de low carb. E acho que a gente não precisa muito de introdução, né, sobre o que é, mas depois a gente vai poder ter uma explicação técnica aqui com quem entende do assunto. E para já entrar nesse assunto, a gente trouxe aqui a nutricionista e farmacêutica Priscila Machado. A Priscila é mestre em nutrição, especialista em nutrição esportiva, especialista e pós-graduada em fitoterapia, pós-graduada em nutrição ortomolecular e pós-graduanda em tecnologias biofísicas. Então, já muito bem-vinda, Pri. Prazer ter você aqui de novo com a gente. Obrigada pelo convite, obrigada Wagner, obrigada a toda a equipe aí do Café Country. Para mim é um prazer falar sobre esse tema que eu adoro, né? Particularmente polêmico. Então, assim, eu até gosto do tema, viu, Pri? Mas eu ainda tô numa dieta high carb. Eu não consigo ainda me entender muito com essa história low carb. Eu sou mais o cara do high, entendeu? Mas a gente tem momentos e tem situações que realmente o low carb é importante. E aí eu não sei se você lembra não sei se você chegou a ouvir a outra gravação, quando a gente falou muito de genética, né? Cada um tem que comer de acordo com a sua genética para poder ter performance, né? Vamos descobrir tudo isso hoje, né, Betones? Tô curioso já. Vou contar até um caso aqui, falando em genética. A Pri, minha nutricionista, acho que ela fez minha nutrição do Ironman em 2002, né? Então ela já me conhece há um bom tempo. E eu lembro que eu tinha no Ironman em 2002 aquela coisa assim, Pri, eu preciso chegar no Ironman com 79 quilos, 78, 79. E ela falava pra mim, não dá. 81, 80, 81 é o limite. Eu falei, mas eu quero, pus na cabeça que tem que estar leve. Então tá bom. Fizemos um negócio, foi, baixou, foi até 79. Aí no Internacional de Santos, quando eu passei andando por ela, quebrado, ela olhou pra mim e falou, eu te falei que não dava. Então tá aí a genética. Mas você já quebrou numa prova standard? Pô, quebrei bonito. Então... Quebrei bonito, cheguei azedo, já cheguei azedo na prova. Então, mas acontece que o músculo precisa de carboidrato, né? E performance é diferente, né, de benefícios puros e simples das estratégias dietéticas com moda ou sem moda, né? Então, para trabalhar a performance, a gente precisa entender o foco, a meta, a periodização que o atleta tá, e se ele pode emagrecer ou não, quanto tempo antes do evento, né, alvo. Então, tudo isso a gente tem que pôr na caixinha. Então, porque assim, a gente tá falando, o low carb, ele é uma estratégia nutricional ou é uma fase de uma periodização nutricional? Porque, assim, eu ouvi alguns podcasts, né, o Dan Plews no Greg Bennett, o Scott Tyndall no Triathlete Hour, e muitos falam de low carb por um período, né, ou até dentro de uma semana, porque, por exemplo, ele fala, a hora que chega no final de semana, que você tem o treino longo, que você tem a necessidade da energia, precisa do carboidrato. Então ele fala, você pode fazer o low carb, sei lá, segunda, terça, quarta, na quinta noite você já começa a subir o carboidrato, por no sábado e no domingo você tá bom para poder fazer o treino, né? E até para acostumar o trato gastrointestinal para a situação de prova, com a alimentação de prova. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, são vários pontos aí, né? O primeiro deles, low carb é uma definição de estratégia quantitativa do carboidrato no plano alimentar. Então, low carb não é zero carb. Low carb contempla, dentro de um plano nutricional, valores de carboidrato que chegam em média, que vão mais ou menos chegar aí a 40% do total calórico do que você ingere. A questão da estratégia low carb é que as escolhas desse carboidrato são alimentos de menor índice glicêmico, que vão dificultar
a subida rápida da insulina e uma hiperglicemia pós-prandial, ou seja, são alimentos que têm o carboidrato, mas que eles não geram uma resposta abrupta, uma mudança abrupta na glicose sanguínea. E isso gera um efeito metabólico que propicia uma série de benefícios. Então, low carb não é zero carb, é uma dieta que tem um percentual de carboidrato e preconiza veementemente alimentos de boa qualidade. Então, primeira coisa. E aí, falando da questão da periodização do treino, aí é um pouco individualizada a recomendação. Porque, assim, em geral, as diretrizes, os guidelines mundial, as pesquisas feitas, né, que são consagradas, que foram publicadas em periódicos sérios, por comitês sérios, se fala muito de uma necessidade muscular de 1 grama, por exemplo, de carboidrato por minuto para manter o processo contrátil e a produção de energia durante o esforço. Isso, se a gente for generalizar muito, você deveria ingerir entre 60 e 90 gramas de carboidrato, praticamente, por hora de esforço, para manter o aporte muscular. Então, se a pessoa faz uma dieta low carb e não ingere a quantidade de carboidrato de alta capacidade absortiva por hora de esforço, numa determinada velocidade associada a sódio, associada à água, ela vai ter prejuízo da performance. É o que a gente sempre fala, né? Eu lembro que os estudos que falavam sobre gramas de carboidrato por hora vieram lá, basicamente, depois que veio aquela onda do 1 grama por minuto, em que começaram a falar de 60, 90, 120 gramas mais por hora. Começou aquela coisa, mas meu Deus do céu, como eu vou... E eu lembro disso mais ou menos lá para 2009, 2008, começou a se falar um pouco sobre isso. Chegou a informação para nós aqui por volta de 2010, 2012, que a gente começou a falar, caramba, como é que faz para comer mais, como a gente vai fazer para absorver tudo isso. Mas é interessante, tem uma coisa muito importante, é que, assim, observando alguns canais do YouTube, né, e redes sociais dos atletas profissionais, a gente vê que tanto em provas e em treinos, né, esses caras têm uma ingestão de carboidrato que não é pequena, né? E às vezes está longe aí de ser 40 gramas de carboidrato, 50 gramas de carboidrato por hora, 35 muitas vezes quando eles querem fazer, quando se fala em low carb, né? Nos casos dos profissionais, o objetivo de performance é claro, né? Os caras querem ganhar e vão performar e vão fazer qualquer coisa para chegar nesse nível. Mas até que ponto um atleta amador que treina ao redor aí, um bom atleta amador, né, com uma experiência que treina entre 15 e 20 horas por semana, tem prejuízos ou quais os benefícios que esse atleta poderia ter do low carb, Pri? Olha, o prejuízo é uma fadiga, é um burnout a longo prazo, tá? Mas se o fracionamento desse carboidrato contemplar o carboidrato utilizado nas bebidas esportivas ou nos lanches e nas suplementações pré e pós-treino e recovery drinks, se nós pegarmos toda essa quantidade, esse percentual de carboidrato que ele pode comer no dia e colocarmos isso num pré, intra e pós-treino, a probabilidade é que ele não tenha tanto problema para treinar. Entendi. E aí tem uma questão também que a gente poderia falar de gênero, né? Se a gente falar de homem e mulher, existem outras preocupações correlacionadas a tudo isso. E aí eu acho que muitas vezes o que a gente escuta e vê por aí, que dá uma bagunça, porque às vezes a gente pega um caso isolado de sucesso, a gente traz um caso isolado, você tem assim, uma população de, sei lá, 300 milhões de pessoas, a gente pega um e fala, olha, esse te deu certo e por isso eu vou reproduzir achando que vou ter a mesma resposta metabólica, a mesma resposta de performance. A Desirê falou uma coisa muito importante, uma coisa, né, é a repercussão metabólica e o estudo em cima dessa repercussão metabólica. Outra coisa é o resultado de performance, né, que é um segundo momento, uma segunda coisa, né? Então, aí tem uma outra questão, Wagner, Beto, que é o seguinte. O estilo de vida da grande maioria dos atletas, as pessoas que trabalham, que saem de casa, enfim, a população brasileira em geral, assim, vamos pegar o público, né, que treina, que tem uma vida saudável. O estilo de vida hoje esse treinamento tem que se adequar a essa carga horária de ficar sentado no computador, de ter muitas horas ali parado, tudo. Então a gente tem que
efetivamente entender quem é essa pessoa, nesse caso desse atleta amador, e a carga horária que ele está treinando. Quando você fala 20 horas, ele vai treinar muitas horas seguidas ou ele vai fracionar e picar isso ao longo do dia? Porque ele, né, tem a hora do almoço ali espremida para fazer um treininho de 40 minutos, ou ele pode ficar mais horas seguidas treinando. Quando a pessoa sai, vai na academia, faz lá um spinning e volta para casa, dentro do contexto alimentar, muitas vezes ele nem precisa de uma suplementação e ela aguenta fazer uma dieta com um pouco menos de carboidrato. Agora, se ela faz 2, 3 treinos seguidos e tá treinando aí por 2 ou mais horas, ela efetivamente precisa, no momento do treinamento, de mais carboidrato. Isso tudo precisa ser ponderado. Então, uma coisa é falar do total de conteúdo na dieta de carboidrato e outra coisa é que horas usar esse carboidrato. Então, mesmo que a pessoa coma menos, ela não pode negligenciar o momento do esforço, o momento do reparo, da regeneração do músculo, senão ela vai ter prejuízo de performance anyway. E a maioria dos atletas amadores, né, Betão, muitas vezes com escassez de tempo, preferem ou optam por realizar um treino seguido do outro, né? Sei lá, saiu para nadar e já saiu para correr na sequência, ou pedalo e nada, alguma coisa assim, né, Betão? Acaba acontecendo, né? Eu acho que sim, tem muito. Eu acabo fazendo um pouco isso, mas não, então acaba uma coisa acontecendo. Interessante que assim, a low carb é uma dieta muito democrática. Então vamos colocar nesse termo, é assim. O que aconteceu hoje, né? Se a gente olhar assim para o Brasil um pouco atrás, a gente tem 1 a cada 3 pessoas com sobrepeso. É expressivo o aumento da obesidade no nosso país. 1 a cada 4, 5 crianças. E quando paramos para observar os hábitos alimentares da população, as pessoas comem muito refinado, muito alimento que não tem casca, bagaço, querem tomar o suco de laranja, mas não querem chupar a laranja. Ou então tiram lá os fiapinhos da tangerina, processam isso. Ou comem alimentos menos in natura. Ou seja, houve uma mudança do padrão alimentar da população brasileira ao longo dos últimos anos. As pessoas começam a comer muito mais farinhas, muito mais refinados e negligenciam os alimentos in natura ou minimamente processados. Quando eu falo minimamente processados, comprar a carne fracionada congelada lá no açougue. Comprar o grão lavado, higienizado no pacote. É o feijão, é o grão de bico, é a lentilha. É o minimamente processado, ele foi lavado e limpo. É diferente de você comprar um macarrão. O macarrão, ele pegou o cereal, degradou, preparou, colocou conservante, foi para a indústria, foi para o supermercado, ficou lá horas, dias, perdeu a vitalidade. Então, houve essa modificação no consumo alimentar da população brasileira. Aí, todo mundo começa a falar, a cetogênica dá certo, o jejum dá certo, a low carb dá certo. Por quê? Porque a pessoa acaba retirando aqueles alimentos que já não eram bons mesmo para o corpo. Isso é o que mais a gente tem observado enquanto resultado para todos. Porque se você começa a comer alimentos mais naturais, mais vivos, menos processados, com menor índice glicêmico, o corpo vai ter um benefício clínico, químico. Finalmente eu consegui entrar. Então vamos lá. Priscila, obrigado, viu? Prazer, eu sou o Sérgio. Eu tenho uma dúvida aqui. Durante os treinos, existe ou não uma controvérsia, pelo menos a gente escuta muito, que acima de um determinado volume ou uma determinada intensidade, a reposição nela tem que ser feita com carboidrato, certo? E aí a pergunta, ela se estende para quais os treinos podem ser feitos sem reposição, quais, e se é que existem, tem que ser feitos com reposição, e qual seria uma ingestão mínima, né, que existe e tem um número definido, varia por pessoa, por genótipo, né, uma pessoa mais forte, mais magra. Então a pergunta é essa: ingestão, temos tempo, não temos? Vamos lá, é o seguinte, em geral a gente trabalha por quilo de peso de massa magra, tá? Na prática. Então, em geral, vai de 1 grama a 1,5 grama de carboidrato por quilo de peso corporal pós-treino.
por massa magra. Em geral, por massa magra. Tem guidelines falando de peso Uma pessoa total. que tem 40 quilos de massa magra, 30 quilos de massa magra, vezes 1, ela tem que ingerir 1,5, 45 gramas, é isso? Isso, um pão francês de 50 gramas tem 25 gramas de carboidrato. Então ela comeria um pão francês, por exemplo, com geleia. Já deu. Perfeito. Não é tanto assim. Isso aí no pós-treino, né? Seria o pós-treino recovery. Comeria uma tapioca de 2 colheres de sopa de massa e não uma tapioca gigante feita com um balde. Feito de peru e queijo. Com leite condensado. Semblante do Eu acabei de Serginho chegar no ficando almoço, triste. eu acho que eu comi Então. fui Leite condensado. num Grêmio Português, comi umas 6 rabanadas. Devo ter comido umas 800 gramas de carboidrato agora. O segredo da performance hoje não é nem muito falar em low carb, em jejum cetogênico, é falar em metabolismo e genética, é falar de hormônio. É falar muito do que a pessoa precisa para ela, né? E comer direito. Entendi. Ô, Pri, mas aí durante o treino, né? Tem treino que dá pra fazer sem e tem treino que você precisa repor durante o treino, né? Aí depende da intensidade do VO2 Tá. de cada um. Então, por isso que é Vai legal variar. no início da temporada fazer os testes de VO2, pra gente entender o gasto calórico dessa pessoa, saber a composição corporal e entender a frequência que ela tá trabalhando, né? Quando a gente fala em zona de treinamento, porque se você tá trabalhando um treino de VO2 numa intensidade máxima, você no momento ali, você precisa, depois que acabar seu treino, recuperar, senão você não vai conseguir se manter bem para fazer a próxima sessão de treino, seja de bike, de natação, de corrida, enfim. Não, perfeito. E aí, Pri, outra coisa que você falou, né, de hormônios e tudo, né? Tem alguns artigos que correlacionam, né, a baixa ingestão de carboidrato também com baixo nível de testosterona e cortisol. Tem uma relação direta com isso? Como funciona esse balanço, né? Se tem como evitar que a sua dieta se transforme em mais um estresse no corpo, né? Que a gente já tem além dos treinos, da vida normal e tudo, isso vai tem que levar mais esse estresse. Não, tem uma coisa bem simples pra gente explicar, que é assim. Claro que bioquímica não é tão fácil, né? Eu adoro falar dos nomes difíceis, mas é o seguinte. O nosso cérebro não usa gordura. Ele vai se adaptar, né, ao jejum muito prolongado usando corpos cetônicos. Mas via de regra, ou seja, no dia a dia normal, num jejum interprandial durante o dia, o nosso cérebro precisa de glicose. A medula renal precisa de glicose. A célula vermelha precisa de glicose. São tecidos que não se adaptam ao uso da gordura para produzir energia. Então, o nosso sistema endócrino, quando percebe diminuição na glicemia, vai lá na glândula suprarrenal e fala assim: adrenal, eu preciso de cortisol. Então, imaginem vocês aí que estão tomando o cafezinho de vocês, que a glândula adrenal é uma toalha ensopada. Aí você vai lá e recruta ela vai lá e dá uma torcidinha. Aí você vai lá e recruta de novo, ela dá outra torcidinha. Vai chegar uma hora que você vai torcer e você não tem a produção de adrenalina, cortisol, de todos os outros hormônios que ela produz em quantidades adequadas. Aí você gerou a longo prazo hipocortisolismo, fadiga adrenal, a alteração dos níveis endócrinos desses hormônios. Pois bem, por que eu tô falando do cortisol e da adrenalina? Porque o cortisol vai ter a função de ir lá no fígado e falar assim: fígado, eu preciso de glicose. É o fígado que produz a glicose quando você não tá comendo. Ele vai usar o quê? Aminoácido, ele vai usar um pouquinho de gordura para construir essa glicose, para alimentar a medula renal, para alimentar a célula vermelha, para alimentar, sobretudo, o cérebro. Então, se você fica nessa, não manter a glicemia adequada, não manter o reparo adequado, você vai perder massa muscular, você vai manter os níveis de cortisol alto, até chegar uma hora que você exauriu a glândula e você começa a ter o burnout, você começa a não aguentar o treinamento. Você começa a ter prejuízo do reparo e regeneração muscular. Tá explicado o mau humor, então, né? Aquela dor de cabeça e mau humor, quando você fica... Essa abstinência, o cortisol em excesso ali, né, na veia. O cortisol tá o tempo todo no seu cérebro lá, mandando informação, o tempo todo no fígado, mandando informação, falando: eu preciso de glicose, eu preciso de glicose, eu preciso de glicose. E a perda de memória, que falam muito, né? Quando você tira o carboidrato, você acaba esquecendo
Tem pessoas que fazem, né? Isso eu via lá atrás, que fazem aqueles fisiculturismos. Não sei, o cara tem aquela semana que ele não come carboidrato, o cara esquece senha do banco, o nome da mãe. Existe essa queda da memória? Existe, porque a onda cerebral, o metabolismo cerebral, ele começa a ficar lento. Você começa a não fazer a sinapse, você começa a não produzir, né, a memória da forma adequada. Sem contar que se você não tem uma dieta equilibrada, aí a gente vai para o outro lado, que aí não é só quantidade, é qualidade. Você não está ingerindo complexo B adequado, você não está ingerindo ômega 3, você não está ingerindo colina, você não está ingerindo fosfatidilcerina, aí você tem prejuízo mesmo de neurotransmissão. Aí você vai ficar devagar. Compromete até a sua segurança, porque se eu tô falando num pedal de 3 horas, eu não sei se vocês têm essa estatística, mas quando eu converso com as pessoas assim, quando que você caiu? Quando que você se está... Quando dá 3 horas de treino. Se a pessoa não vem comendo carboidrato, aí o isotônico, principalmente o sal, se ela não vem mantendo a hidratação, a volemia, não vem mantendo essa performance cognitiva, ela não tem habilidade neuromotora, ela diminui a capacidade dela de decisão. Ela tem um senso, né? Ela vai ter um senso de coerência diminuído. E aí ela acaba se acidentando. Você sabe quando vão parar de fazer algumas loucuras, Betão? Ficou morrer alguém no meio de um treino. Não, porque morre sempre. Tá sempre essa te matando lá. Quando falar estatística da Priscila, a gente tem um amigo que tá fora dessa estatística, né? Que é o glorioso Eduardo Sarran, que é um amigo nosso que ele pedala 3 horas sem tomar água. Ele vai ingerir, acho que um salamito, segundo ele, alguma coisa a partir da 3ª, 4ª hora. Eu nunca vi. Nós temos um problema que o Sarran... Bom, ela conhece o Sarran. O primeiro que o Sarran é doido. Segundo que não existe nenhum treino que fala que privação de água melhora alguma coisa no lugar do planeta, do universo, mas ele faz. Então, é a mesma coisa que agora a gente escutar o Sarran falando, que não sabe porra nenhuma, vou falar aqui pra ele, depois ele vai me gritar comigo. E aí começar a fazer o que o Sarran faz. Vai dar tudo errado, velho. Aquilo ali só serve pra ele, que é chêmio. É totalmente louco. A gente tem que pensar também no seguinte também. A gente vê muita gente falando, né, de low carb, de treino. O que é esse treino? Porque, assim, dá pra você fazer um treino de 3 horas de pedal sem comer nada? Claro que dá. Cara, mas se você sair daqui pedalando de levinho, ficar conversando com os amigos, vai numa boa, aí você vai. Mas você tem que hidratar e tomar sal. Mas tem que hidratar e tomar sal, sim, mas... Porque, não vou comer nada. Tudo bem, mas você vai ficar na boa ali... pedalando, conversando, numa boa, sem fazer força nenhuma, girando, é uma coisa. Aí você fica. Mas aí não é treino. Não é exatamente. Aí não é treino, é passeio, não é passeio. Isso. A partir do momento que entrar performance, aí não tem jeito, meu. E, sim, e não é ser contra o low carb. Até pra não ficar um negócio que, assim, até eu ia até colocar uma questão pra abrir assim, porque a gente tá falando muito, né, de atleta e do atleta, mas pra população em geral, né, que é o que a Pri falou, o low carb tem os benefícios dele, que a gente tem aí, porque a gente acaba... De saúde, né, Betão? De saúde, que é o que eu até falei no episódio que eu ouvi lá do Triathlete Hour, do Scott Tyndall, que é um nutricionista lá que trabalha com diversos triatletas e tal, e que ele fala, o low carb, o jejum, as cetogênicas, tem resultados excepcionais de saúde para as pessoas, né, tem muitos benefícios de saúde. Mas o que você quer? Você quer saúde ou você quer performance? Porque são coisas totalmente distintas, né? Então não é que a gente tá aqui querendo fazer uma coisa que, não, o low carb não presta pra nada. Cara, tem que ser os inúmeros benefícios. Não, o low carb presta muito. A questão hoje é que para fazer um low carb direito, aí vamos falar da quantidade. Não é a pessoa simplesmente deixar de comer o carboidrato, aí vamos para um outro ponto, né? A gente tá falando de quantidade total de carbo na dieta. Só que se a pessoa faz um low carb e enche a cara de queijo que tem gordura saturada pra caramba, que é pró-inflamatório, já vai perder o benefício de ter reduzido o carboidrato. Se a pessoa faz uma dieta sem controle de caloria, ela pode fazer uma low carb e vai engordar, principalmente se ela tiver uma resistência insulínica, se ela tiver uma alteração endócrina, se ela tiver um hipotiroidismo, ela vai engordar. Então, low carb, vírgula, é low carb dentro de que contexto? O low carb é muito legal, mas uma dieta hipercalórica, para alguns, não se aplica. Uma dieta hiperlipídica, para outros, é pró-inflamatória. Vai piorar a gordura abdominal, vai dar mais dor muscular, mais rigidez.
Então, de novo, a gente precisa ter um low carb, mas com gordura boa, adequada em proteína, com bastante fibra. Aí é sensacional, que a gente pega esse carboidrato, joga no momento do treino e a pessoa vai ter uma performance excelente. Aí o Wagner pode até pegar o cinto e chicotear todo mundo. Priscila, assim, curiosidade. Eu já ouvi falar muito sobre aquela dieta do homem das cavernas, né? O pessoal do CrossFit. É muito boa. Então, eu queria a tua opinião sobre isso, porque eu já peguei amigos meus que o cara faz, ele não come o cara, mas ele faz um prato de bacon, né? Um negócio louco, assim, aquela... O que você acha dessa dieta? E funciona em que caso não funciona? Polêmica, né? Paleo é muito legal, só que o paleo no contexto do paleolítico. Então, vamos lá. Na época, paleo, na nossa ancestralidade, a gente está falando aí há 1 milhão de anos, né? Para trás. O que a gente tinha? Muito vegetal rico em potássio. Muito, muito, muito. Muitas frutas ao alcance, né, das mãos ali. E comia-se uma quantidade de bacon, de animais, quando encontrava, quando conseguia caçar, de tempos em tempos para fazer o estoque. Então, o nosso corpo, geneticamente, foi adaptado para quê? Desenvolver um sistema, né? Que a gente chama de renina, angiotensina, aldosterona, que fala para o corpo assim, vamos reter o sódio, vamos eliminar o potássio, porque foi a nossa genética da época que desenvolveu. E vamos reter esta caloria, porque eu não sei, vamos reter essa gordura, sintetizar, armazenar, porque a gente não sabe quando a gente vai encontrar outro animal, a gente não sabe a dificuldade. Então, o nosso corpo, homem, foi desenvolvido para guardar gordura quando a gente tem privação, quando a gente come. Comer muito potássio, muito vegetal, muita folha, muita fibra. Se a gente pega hoje e fala assim, eu tô fazendo a dieta paleo, mas a gente não reduz o sódio, a gente não equilibra o potássio, a gente come produto industrializado junto, a gente bebe álcool no fim de semana porque tem que ter o dia lixo, essa paleo não vai dar certo. Paleo normalmente nunca dá certo, né? Qualquer tipo de paleo costuma dar problema. Então, tem gente que se dá muito bem, Wagner, muito, principalmente quem tem tipo sanguíneo O, que realmente é um sangue ancestral. Já quando veio o processo de sedentarização, que o homem começou, aí a gente já tá falando de 1.000 anos, 15 mil anos, 10 mil anos, que ele começa a deixar de ser nômade e se sedentariza e cultiva animais, o sangue A aparece. Então, quem tem o tipo sanguíneo A já se beneficia mais da carne, né, das aves, dos animais de cativeiro, esses alimentos mais dos cereais, das hortaliças já da plantação. Então, isso tudo também afeta o desempenho, por incrível que pareça. Eu tô pensando assim, como que você monta uma estratégia nutricional? Veja, você vai ter que fazer um exame genético no cara, vai ter que tentar identificar através da renina, angiotensina e fator, não sei das quantas, que são fatores de treinamento, que mostra se você é de endurance ou de sprinter, que é isso que ela tava falando entre linhas, que ela não explicou muito. Cara, é uma loucura isso. Você imagina, eu não sei. Mas o sangue ainda, né? Agora eu entendi que o sangue tem a ver. Que sangue que você é, Wagner? Tipo, que sangue que você é? Tem aquele livro, A Dieta do... Eu sou O positivo, eu sou ancestral, dá licença, me respeita. Então, o Beto, então, Não, meu é A positivo. Ô, Sérgio, mas eu já fiz todos esses testes com a Pri aí. A Pri já fez todos esses testes aí comigo já. Então, mas por isso que a gente não consegue imprimir nada pronto. Existe uma base. Todo mundo sabe que comer arroz, feijão, legume, uma verdura, uma carne magra, variar as frutas, variar os legumes é a saída. A questão é, o que você precisa mais ou menos? Aí que entra a história da bioquímica, que tem que fazer exame. Tem que ir lá fazer o exame de urina. Tem que saber se você não tem um verme, saber se você não tem uma lombriga aí dentro. Não, eu vou te falar, eu fiz até um teste. Deixa eu falar mesmo. Eu quero saber por que quando eu vou em algumas determinadas nutricionistas, eu saio com o cardápio na mão ali. Sem exame nenhum, sem nem o mínimo exame de sangue. Eu fiz o exame com a Pri de teste de urina de 24 horas. Eu tinha que ficar andando com um galãozinho. Levava no escritório pra fazer xixi dentro do galão, pra depois levar no Fleury, pros caras analisarem a proteinura de 24 horas. Fiquei andando com aquele negócio laranja, aí os caras me deram um galão laranja, Vagnão. Todo mundo vê o negócio. Não, porque a gente tem que dosar pra gente consertar.
Mas aí, assim, Wagner, olha só, a minha área muito de trabalho é bioquímica nutricional, né? Então, eu sou especialista nessa área, de corrigir, de colocar as coisas da forma certa que o corpo precisa. Então, eu tenho vários exames que eu solicito em função da pessoa. Aí você falou, mas a nutricionista prescreve e faz um plano alimentar. Em geral, todas estão aptas a fazer uma anamnese bem feita, entender como é a sua rotina e corrigir. Em geral, existem estratégias de avaliação clínica conversando que você consegue montar um roteiro. Agora, corrigir efetivamente se a sua vitamina D tá no nível ótimo, se a sua ferritina tá no nível ótimo para você ter melhor performance, precisa de exame. Wagner, é caso sem volta. Wagner, é o seguinte, compra o azulzinho, toma o azulzinho e esquece o resto, vai, que é o que você tá precisando. Se eu chegar no consultório, for avaliado e sair com uma dieta na mão, tá errado. Pronto, é isso que eu queria falar e ela concorda, só não vai falar, mas eu já entendi. Segue, vamos seguir. Mas você sabe, eu vou te falar uma coisa. No caso, não de alto rendimento, mas existe um guia alimentar da população brasileira feito pelo Ministério da Saúde, como diretriz. Então, enquanto Organização Mundial de Saúde, existe um compromisso de países em ter ações efetivas de política de alimentação e nutrição. Então, em geral, todos os profissionais de saúde ligados, né, à alimentação e nutrição têm um guia, tem mais ou menos uma diretriz para orientar. Isso, sobretudo, é importante quando a gente fala em classes menos favorecidas, que a gente precisa ensinar a comer direito. Então, a gente vai ensinar a pessoa a comer mais, descascar mais, ir à feira, comer comida e comer menos produto industrializado. Você fala aí na feira, o Sérgio já pensa na garrafa. Não, pensa no pastel. Agora, uma coisa, em minha defesa aqui, só para terminar esse assunto, eu tenho uma filha que é nutricionista, tá? Então, e tenho nutricionistas queridíssimas em minha volta, inclusive atletas e tal, você, por exemplo, Cissa, Tati, enfim, Cíntia, uma série delas. Então, não fiquem bravos, a comunidade das Nutris ou dos Nutris não fiquem chateados. A gente vai fazer um corredor polonês, vou ligar para as meninas e já organizar. Eu tenho uma filha nutricionista, eu posso falar. Ô, Pri, e aí, então, eu queria só fazer pra gente caminhar pro fechamento aqui, você já comentou um pouco isso, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais, né? Por que o carboidrato virou esse vilão pra muita gente, né? Então, é o carboidrato, é a quantidade de carboidrato, ou é o tipo do carboidrato? Você já falou isso, mas acho que era legal a gente também poder deixar bem claro isso, porque acho que é legal da gente também deixar claro pra todo mundo aí. Ou é tudo isso, né, Betão? Exato, junto, né? É tudo isso, porque o grande problema é o desequilíbrio da insulina no organismo, que gera uma série de mudanças. O carboidrato, ele pode ter ele é importante, as pessoas têm que comer o carboidrato. Agora, tem que comer o carboidrato minimamente processado. Não dá para trocar um arroz e um feijão por um macarrão. Às vezes o macarrão é menos calórico, mas não tem praticamente vitamina nenhuma. A pessoa não pode trocar laranja, goiaba, banana, mamão por um suco sem fibra. Pior ainda se trocar por um refrigerante. Então vamos lá. O carboidrato é o vilão se for muita quantidade, sem fibra, aditivo químico, corante, conservante, estabilizante junto com ele. Entendi. Faz sentido, né? Acho que a gente acaba carregando outras coisas juntos que a gente acaba não vendo, né? E aí a gente não falou nem de toxicologia, nem de processamento, de nada disso, né? Que a gente precisa. Agora, Priscila, você citou lá, quando eu perguntei da dieta paleo, né? Que você foi lá atrás, milhares de anos. Não precisa ir muito longe, porque se a gente for na época dos nossos avós, bisavós, a oferta de produtos industrializados de porco era muito menor que a hoje. Hoje a gente é corrompido a toda esquina. É impressionante o que tem de coisa industrializada, inclusive que te promete saudabilidade, que te promete vitamina, um monte de coisa, né? E isso, pelo que eu tô entendendo, acho que a base, que é muito difícil, é a gente conseguir comer o máximo de alimentos que não são industrializados, né? É isso aí, esse é o ponto. Se eu tivesse que dar um conselho para todo mundo que quer performar, ou que quer ter longevidade, ou que quer fazer uma dieta pensando em resolver alguma doença, seria: foge do industrializado.
Foge do industrializado, não necessariamente a gente está falando só o famoso plant-based, né, que falam, né, porque a pessoa só vai... não é só isso, né? Não, pode comer a carne, o peixe, o frango, os ovos, não tem problema. É comer uma dieta equilibrada, natural, minimamente processada. Agora, tem uma outra coisa aí que é uma vírgula nisso tudo, porque lá na época dos nossos avós e bisavós, tem gente que dá essa desculpa, eles fritavam com banha de porco, comiam e não tinha problema, mas não tinha tanta toxina, não tinha tanto poluente no ar. O peixe tinha menos mercúrio, o frango tinha menos arsênio, a fruta tinha menos alumínio, a panela era de barro, não tinha tanta... A padaria era 12 quilômetros de casa, Exato, é isso que eu ia falar, tinha que andar uma manhã toda para voltar, né? Ou seja, estamos fritos. A questão é como minimizar erros, como minimizar problemas. Não dá pra gente ir na nave do Elon Musk para Marte ainda. E deixa eu complementar, e naquela época, o que se fala hoje, né, que virou já há mais de 10 anos moda, a questão orgânico ou não orgânico, os nossos bisavós, não existia isso. Deveria ser tudo já orgânico, né, naturalmente já era, né, o cara comia o ovo da galinha que ele tinha ali na casa, no jardim. E aí, assim, nem sempre eu procuro consumir orgânico dentro, né, quantitativamente dentro das minhas compras. Só que tem uma outra questão que é um calcanhar de Aquiles para eu responder, que é o seguinte: os nossos mananciais estão muito poluídos. Não necessariamente o alimento orgânico, ele está isento de metal tóxico. Então, de novo, o Betão fez a urina de 24 horas ali pra gente ver também alumínio, arsênio, chumbo, mercúrio, porque tudo isso tem como... Conta pra gente, o que você descobriu na urina do Betão de diferente lá? A gente repôs as vitamininhas e os minerais que estavam faltando, só isso. Imagina a urina, Wagner. Tô aqui agora, olha aqui, ó. O cara tá em forma, ó, Olha a cutis. Olha a cutis. Aqui, ó. Olha aqui a cutis. Que beleza. O cara tá, mas é isso, a gente precisa 46 anos com carinha de 42. Muito bem, muito bem. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Com a escolha, com a seleção, com variar, com diversificar, sabe? Parece meio simplista demais, mas se a gente resgatar, né, esse conceito, a gente vai bem. Legal. De novo, a gente tá trabalhando, ninguém quer cozinhar, todo mundo quer pedir pelo aplicativo, ninguém se desloca. É que a gente falando do esporte, as pessoas são ativas, mas a grande galera da população é muito sedentário, ninguém quer cozinhar, ninguém mais quer preparar o alimento, mal tem tempo de quer comer na frente do computador. Eu ia falar isso. Acho que quando você faz esse paralelo do que hoje, né, o produto orgânico talvez ele não seja, né, existe esse problema porque a água há 50 anos atrás era de um jeito, agora é tóxico do outro. Acho que a mesma coisa é isso que você falou, o tempo. Lá atrás a gente tinha tempo, né, nossos bisavós. Tinha tempo para correr atrás do almoço, para preparar, para não sei o quê. Hoje em dia ninguém tem mais tempo, nós aqui não temos tempo. Então, esse é o iFood, né, que eu chamo de iFood, né, porque puta merda, ele resolve ali, é rápido, mas vem o que vier, né? Então, é isso que eu queria... Você tem alguma dica para os teus pacientes sobre essa questão do tempo, de preparação, de planejar a semana de alimentação, de nutrição, planejar a ida ao supermercado, sei lá, os suplementos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, o tempo não vai mudar, só vai piorar. Vamos lá. Então, a primeira coisa a gente não precisa ter muitos aparelhos eletrodomésticos e utensílios, mas que tenhamos os bons. Que tenhamos boas facas, porque se você for descascar qualquer coisa com uma faca horrorosa, você vai jogar a faca no marido daqui a pouco. Você começa a se irritar. Então, bons recipientes para armazenar. Ter um espaço para congelar. Porque se você faz uma carne assada e você congela um pedaço, chega no domingo, você pode tirar essa carne assada, lavar um alface ou pegar uma folhinha, que você veio da feira, e você não precisa ligar pro aplicativo. Então, se organizar no sentido de fazer sempre uma porção a mais, ter recipientes de qualidade para porcionar e para guardar, economiza, você vai comprar um peixe, você fraciona os pedaços e fazer um cronograma da semana. Segunda é o dia, vamos lá, da lentilha, vou fazer lentilha, faz 1 quilo. Você come 1/4 desse quilo,
Então, você sabe que nas próximas 3 segundas-feiras você vai descongelar a lentilha. Então, bons materiais para você poder fazer tudo rápido, armazenar, fazer um planejamento, pegar um papel e colocar o que você gosta, o que dá certo, o que você sabe fazer. Se você não sabe fazer, compra no Comida Quilo, paga uma diarista para ir lá te ajudar a preparar porções para a semana. Organizar. E aí tem aparelhos, por exemplo, air fryer, grill George Foreman, panelas que cozinham no vapor, tem panelas elétricas. E a pessoa que não para em casa, Priscila, assim, que não tem tempo para isso, sei lá. A melhor opção é pegar um Comida Quilo de boa qualidade, fazer a marmitinha e levar para casa. Ô, Pri, a gente tá indo pro final aqui, eu queria te agradecer. Tipo, dá pra ficar, como sempre, né? Dá pra gente ficar mais umas 3 horas discutindo aqui. Mas a gente tem um limite aqui que a gente não gosta de passar muito, porque senão também fica a gente acaba achando maçante, né, pros ouvintes. Para nós, a gente fica horas, né? Mas acho que ficou bem legal. A gente consegue fazer alguma coisa assim bem... Teremos que fazer outro, né? Isso que eu ia falar, vai ter que fazer outro, né? Assim, o assunto é tão amplo, tão denso, que a gente vai precisar voltar com você aqui, Priscila. Com certeza, estou à disposição. Mas, muito obrigado. Pô, super legal. E aí eu queria deixar aqui a indicação, eu escrevi algumas dicas dessas, ô Sérgio, no livro. Eu fiz um livro na pandemia chamado Seu Futuro é um Prato Cheio. Ele está na plataforma Kindle, é um e-book. E dentro dos capítulos eu fui colocando dicas de como você se organizar, como você tentar ter menos intoxicação, como você higienizar os vegetais, quais são os problemas das gorduras. Fiz de uma forma bem simples, um e-book não é muito grande e tá no Ele tá a plataforma aberta lá, isso, para quem quiser acessar. Tem um custo pequenininho, mas pode fazer um download. E o Kindle, quem não tem o aplicativo, o app é gratuito, né? É só você fazer o download. A gente vai colocar na descrição do episódio depois isso, né? Para todo mundo. Você passa pra gente e a gente vai colocar para todo mundo poder acessar esse link da Priscila. Inclusive, o teu link do teu site e do Instagram também. O Instagram do Nutrição e Desenvolvimento também é bem legal. Sempre tem umas dicas bem legais. A gente coloca aqui também no episódio. Aí, para finalizar, Wagner, eu queria mandar um abraço aqui também pro Daniel Ozolim, pro Guilherme de Jesus, pra Tati Figueira, pro Thiago Caetano, pro Ale Gonçalves e pro Vitor Alonso, que mandaram comentários do último episódio aí da Desirê, que ficaram contentes. A gente conversou um pouquinho aqui, então eu queria mandar um abraço para eles. Beleza? Muito bem, obrigada, e você, gente. Serginho, Sé, quero saber se tem alguém. Ou você tá inimigo não. Hoje eu não vou mandar beijo pra ninguém, não. Só pra você, Wagner. O Wagner vai mandar beijo pro Sarré, né? Nosso malvado favorito. Eu queria mandar um beijo bem gostosinho pro Sarré. Eu queria mandar um beijo bem gostosinho pro Sarré, mas um grande abraço pro nosso atleta aqui, o Gustavo Fiorante, que tá conosco, acompanhando e é super fã do programa. Muito obrigado, Pri. Queria agradecer de coração mesmo a sua participação e queria pedir para que todos nos sigam no Instagram, @cafécomtri, e nas plataformas de podcast, streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Dá um Spotify. cliquezinho lá, né, Wagner? Aqui agora tem que dar o cliquezinho lá no Spotify, estrelinha lá para nós. Tem que avaliar, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer já. Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu! Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.